Semana em que todas as atenções se voltaram para o Supremo Tribunal Federal. Mas no Congresso também repercutiu o novo caso de corrupção envolvendo organizações não governamentais e o Ministério do Trabalho. O senador Álvaro Dias, que fez parte da CPI das ONGs, lamentou que, mais uma vez, a falta de fiscalização do governo fez com que milhões de reais fossem desviados. O governo prometeu marco regulatório, não o fez. Não há regulamentação para a liberação de recursos públicos através dessas organizações não governamentais. O que há é uma verdadeira festa das ONGs, aparelhadas para o desvio do dinheiro público. A mini-reforma eleitoral, costurada às pressas para tapar o buraco da ausência de reforma política, também entrou na pauta do plenário. Para o senador, o Congresso, que tenta há 2 décadas votar mudanças no sistema político, deveria deixar a tarefa para os próximos legisladores. Falta fazer uma reforma política de verdade. Eu creio que agora seria conveniente, já que esse Congresso está contaminado, está poluído, está sem autoridade para oferecer um novo modelo político ao país, caberia agora um pacto transferindo responsabilidades ao Parlamento a ser eleito em 2014 para realizar a reforma política. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador criticou a forma como o governo trata o Congresso, impondo matérias do Executivo e desprezando iniciativas dos parlamentares. É claro que o Legislativo não deve reagir com mesquinhez. Nós não podemos praticar aqui o revanchismo em relação ao Executivo, porque estaríamos prejudicando o povo brasileiro. Vamos continuar deliberando sobre matérias do Executivo, mas conscientes de que este governo e esta Presidente da República deseja que o Congresso Nacional seja realmente o seu almoxarifado. Um exemplo disso foi a sessão do Congresso que manteve o veto da presidente Dilma contrário ao fim da multa de 10% do FGTS para empresas que demitirem empregados sem justa causa. O PSDB votou contra. Essa proposta do governo trabalha contra o interesse do trabalhador, porque trata-se de recursos do FGTS, e contra o interesse dos empresários, que terão que pagar uma multa que já foi paga. Outra conta que ficou em débito foi o porquê de a presidente Dilma ter cancelado a viagem de Estado que faria aos Estados Unidos. Para o Palácio do Planalto, o motivo foi a falta de explicações sobre as denúncias de espionagem. Para a oposição, tudo não passou de marketing oficial. Essa política de avestruz que esconde a cabeça na areia para não ver o que se passa ao redor não faz bem a governo algum. Se houve uma espionagem indevida, a hora é do enfrentamento, do questionamento. Se não houve essa espionagem indevida, a hora é de valer-se dessa situação para beneficiar o país, fortalecendo laços comerciais e econômicos com os Estados Unidos. Já com a Bolívia, o tratamento foi outro. O senador Roger Pinto Molina, que deixou La Paz e foi pivô de uma crise governamental no Brasil, continua com o destino em suspenso por causa da reação do presidente Evo Morales. O senador boliviano veio agradecer o senador Álvaro Dias, que durante seu asilo pediu que a OEA intercedesse pela sua segurança. Pessoas como o senador Díaz foram fundamentais e solo puedo expressar-lhe meu agradecimento através de um forte abraço. O senador Álvaro Dias também foi à tribuna defender medidas moralizadoras para o esporte brasileiro. E na presença de atletas, o plenário do Senado aprovou o projeto que garante transparência ao repasse de recursos públicos para entidades esportivas. Na Comissão de Constituição e Justiça, depois de muita discussão, a PEC, que veio da Câmara e garante voto aberto em todos os casos, foi aprovada. O senador Álvaro Dias é autor de outra PEC que garante voto aberto em casos de cassação de mandato e que está em estágio mais avançado de votação. Já passou pelo Senado e depende de mais uma votação na Câmara. Se não houve uma manobra deliberada para protelar a tramitação do projeto e beneficiar mensaleiros em julgamento, a Câmara deve votar urgentemente a proposta que lá está. E é urgente a aprovação do voto aberto para a cassação de mandatos parlamentares, independentemente da aprovação em seguida
da votação aberta em todos os casos. E voltando ao mensalão, com o voto do ministro Celso de Mello a favor dos embargos infringentes, o Supremo Tribunal Federal decidiu que 12 dos 25 condenados terão direito a novo julgamento. Fica a imagem de que a justiça é implacável com os pequenos, com os pobres, e é generosa com os poderosos e com os ricos. Esta é a imagem que prevalece. É evidente que nós almejamos agora celeridade nos procedimentos subsequentes para que o julgamento ocorra em tempo, a fim de se evitar prescrição de determinados crimes e, sobretudo, na esperança da reafirmação da sentença inicial.